A paz de Cristo Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, Deus abençoe a sua vida. Em mais um vídeo da nossa série Armadilhas do Coração, hoje como tema e título, a Pedra da Ofensa. Nós queremos ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz assim: Pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta palavra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. É um texto que se baseia também no que o profeta Isaías falou, que está no capítulo 8 do profeta Isaías, versículo 14. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Nós queremos hoje falarmos sobre algumas pessoas que muitas vezes se ofendem com o Evangelho de Cristo Jesus. E muitas pessoas elas não seguem a Jesus com medo de ofender o seu cônjuge ou membros de sua família. Outras pessoas não seguem a Jesus com medo de ter uma nova opção de espiritualidade e deixar a sua religião. Só que religião não salva, o que salva é Cristo Jesus. E muitas pessoas não seguem a Jesus porque não querem ofender as suas amizades. E muitas pessoas não seguem a Jesus porque não querem deixar uma vida promíscua de mentiras, enganos e falcatruas. Então é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós vamos orar e depois fique conosco. Deus abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orarmos a Ti, Senhor Jesus, porque soubemos e vimos que o Evangelho muitas vezes ofende pessoas e muitas pessoas não conseguem ficar firmados na rocha que é Cristo Jesus, porque acham que não devem mudar os seus caminhos, a sua conduta, a sua vida e entrar em uma nova vida com Cristo Jesus. Mas ficam aguardando alguém que muitas vezes venham a não lhe dizer certas verdades, não venham a lhe mostrar o caminho da verdade e ficam vivendo a sua vida pecaminosa, errônea, falha, sem querer mudar de vida e sem querer principalmente se arrepender. Mas nós oramos que o Senhor possa abençoar através dessa palavra muitas vidas e muitas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o tema de hoje, a rocha da ofensa. E muitas pessoas elas creem em Jesus, creem no Calvário e creem também que Deus existe, mas elas não querem viver uma vida mudada, uma vida arrependida, uma vida de arrependimento, e vão seguindo a sua vida. Se fosse o único requisito crer em Deus, tudo bem. Se não tivesse escrito na palavra de Deus o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Se nós observarmos a palavra crer, geralmente ela vem acompanhada da obediência, ou seja, a obedecer aquilo que nós cremos. Se nós vermos o texto bíblico, ele vai fazer sempre referência ao crer e ao obedecer junto. E aquelas pessoas que eram abençoadas, porque elas criam naquilo que Deus tinha falado para a vida delas. E, portanto, para vocês que obedecem, conforme nós lemos no texto de 1 Pedro, capítulo 2, ele é precioso,
Mas para aqueles que são desobedientes, que nós estamos falando, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser pedra angular e pedra também de tropeço e de ofensa. E nós estamos falando sobre perdão. E nós perdoarmos e liberarmos perdão, este é o tema da nossa série Armadilhas do Coração. Mas muitas vezes a palavra de Deus ela vem e dá de encontro aos nossos princípios e às nossas vontades. E o amor de Cristo que vai nos manter firmes e posicionados, olhando firmemente para a cruz e não nos ofendermos e tropeçarmos na caminhada da nossa vida cristã. Em Gálatas capítulo 5, versículo 11, nos diz assim: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Para muitas pessoas, a cruz é um escândalo. Imagine crer que Deus enviou seu único filho, em homem, nasceu, viveu e foi crucificado na cruz do Calvário, e isso nos traz direito, através do arrependimento, à salvação em Cristo Jesus e a passarmos uma eternidade com Cristo. Isto para muitos é escândalo. Mas veja bem, no Antigo Testamento, muitos religiosos rejeitavam a pedra angular de Deus, que era Jesus, e amavam os ensinos da época, mas estavam satisfeitos com suas interpretações que poderiam ser empregadas da maneira que cada um deles quisesse, da forma que cada um deles quisesse. Mas Jesus disse para eles, está em João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vocês examinam as Escrituras, elas testificam de Cristo, mas vocês não creem e não se arrependem dos seus pecados. Eles queriam conquistar a Deus por merecimento e rejeitavam a ideia de que Deus queria ter filhos e filhas com quem ele pudesse ter um relacionamento. Assim, o dom gratuito de Deus se tornou uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para eles. Veja bem o que Simão disse quando pegou o menino nas suas mãos, Lucas 2,34. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, preste atenção, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo também de contradição. E o próprio Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, não pense que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Muitas vezes ouvimos falar de Cristo Jesus como aquele que leva, né, a ovelha perdida debaixo dos seus braços de volta ao redil. E muitas vezes ouvimos falar de Jesus como aquele homem que veio rodeado por crianças, amável, enfim. Tudo isto é uma grande verdade, mas nós precisamos saber que ele também nos disse, em Mateus 23:33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Em João, capítulo 2, versículos 13 a 22, ele chega no templo e ele expulsa os cambistas dali, ele virou a mesa dos cambistas e expulsou-os dali, daquele lugar. Então, nós precisamos também entender, estamos falando de a pedra da ofensa, que muitos não querem crer e acreditar. Ele disse ao homem que queria segui-lo certa vez, para que deixasse
os mortos sepultar os próprios mortos e seguisse a Jesus. Isso está em Lucas 9, 59 a 60, mas disse para ele, você prega o reino de Deus e deixa que os mortos sepultem aos próprios mortos. Veja bem, né, Jesus escandalizou muitas pessoas, Jesus escandalizou os fariseus e por causa disso eles o colocaram na cruz do Calvário. Mas ele os amou bastante para falar a verdade e dizer em Mateus 15, 7 a 9, há um texto onde Jesus fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram. Veja bem, olha o que os discípulos falaram a Jesus também em Mateus 15, versículo 12. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? O Senhor sabia, Jesus? Mas olha o que Jesus respondeu para eles, no versículo 13 e no versículo 14. Toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão num buraco. Muitas vezes pessoas que não estão plantadas verdadeiramente por Deus, quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada, faz com que elas mesmas não criem raízes e acabam partindo. Veja bem, muitas vezes, queridos, nós precisamos parar e pensar que o Evangelho ele nos corta. Eu tenho 23 anos de caminhada de fé após o batismo. E muitas vezes saí muito impactado pelo poder da palavra de Deus, porque o Evangelho, ele nos corta muitas vezes, ele nos machuca muitas vezes. Mas isto tudo é o trabalhar de Deus em nossa vida, para que nós possamos crucificarmos a nossa carne como Cristo crucificou e também vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E muitas vezes eu saí magoado de culto, muitas vezes eu saí, confrontado com aquilo que Deus tinha para a minha vida, porque eu ouvi e aquilo foi muito forte e aquilo veio como uma ofensa ao meu coração. Mas tudo aquilo e a tristeza que aquilo produzia dentro do meu coração fazia eu saber que eu estava vivendo uma vida que eu queria coordenar, uma vida que eu queria viver, mas e quando eu entendia isso, e não era mais eu, mas era o Espírito Santo de Deus trabalhando e eu deixando trabalhar novamente em minha vida, vinha uma alegria muito grande, uma alegria que me envolvia muito, e Deus me levantava novamente para fazer a sua obra para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero citar aqui uma palavra de John Bevere, que é o livro A Isca de Satanás, que nós estamos usando como base para essas mensagens, e ele disse assim, que um pastor o confrontou certa vez, dizendo assim, permaneça na sua autoridade ou outra pessoa atirará de você e a usará contra você. Muitas vezes Deus nos usa e nos inspira para nós falarmos a verdade. E a verdade de Deus muitas vezes fere e muitas vezes machuca. E nós somos sal da terra e luz do mundo. Luz, querido, é testemunho, é uma vida com Deus, é um andar com Deus. E sal, muitas vezes, sal é caráter, e sal muitas vezes machuca. Veja bem, faça um teste, né? Tente colocar um pouco de sal nos seus olhos, para você ver o que vai acontecer. Provavelmente você vai chorar, lágrimas sairão. E muitas vezes o Evangelho nos confronta desta forma, que lágrimas, choros saem de nossa vida, para que nós possamos entender o seu plano e o projeto que ele tem para cada um de nós. Jesus, ele foi a pedra de ofensa na sua cidade natal.
não acreditaram em Jesus na sua cidade natal. Jesus ele foi a pedra de ofensa para membros de sua própria família. Nem os da família de Jesus não acreditaram em Jesus. Claro que Maria sempre viu, sua mãe sempre viu que Deus tinha um plano e um propósito na vida de Jesus e foi até o fim. Tiago, irmão de Jesus, foi um grande líder da igreja de Jerusalém, mas a palavra de Deus nos diz em João 7,5, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Jesus ele foi a pedra da ofensa para a sua própria equipe, os próprios discípulos de Jesus. Eles foram confrontados com a palavra de Jesus, mas eles reconheceram e disseram para Jesus que não tinham para onde ir, porque só Jesus tinha a palavra de vida eterna. A única coisa que importava para Jesus era obedecer aquilo que Deus mandava ele fazer. Jesus foi pedra de ofensa para os seus amigos mais chegados e mais próximos, como Marta, Maria, também que terminaram até reclamando de Jesus. Nós entendemos assim porque Jesus chegou na sua casa e Lázaro já havia morrido há 3 dias e elas tinham mandado a notícia 2 dias antes, mas Jesus chegou ali e operou o milagre de Deus dentro do tempo e da hora de Deus. Jesus foi pedra de ofensa também para João Batista, que teve dúvida se Jesus era mesmo o enviado de Deus. E Jesus manda uma resposta para João Batista dizendo, olha, né? Olha os milagres que estão acontecendo, olha tudo que está vendo. Os cegos estão sendo curados, estão enxergando, os coxos estão caminhando, os leprosos estão sendo purificados, muitas coisas estão acontecendo. Veja bem, mas João Batista também tastaviou em um outro pensamento, com dúvida, sabendo se ele se continuaria olhando para Jesus ou o que estava acontecendo naquele momento. Veja bem. E mandou a pergunta assim para Jesus, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outros? Né? Mas Jesus responde para ele, no final do versículo 23 de Lucas 7, 23, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Graças a Deus. Jesus estava dizendo para João assim, não se ofenda comigo, João. Sei que você não entende muito dos meus métodos. João não conhecia o cenário e o plano de Deus, assim como eu e você não conhecemos também o cenário completo e o plano completo de Deus para as nossas vidas. Mas Jesus estava incentivando e dizendo para João Batista, você fez o que tinha que fazer, a sua recompensa será grande, apenas não fique ofendido comigo. Queridos, quando nós decidimos por Cristo Jesus na nossa vida, ele muitas vezes pode se tornar uma pedra de ofensa para nós e para muitas pessoas, mas possamos nós ficarmos no amor de Cristo Jesus até o fim, sabendo que tudo que acontece na nossa vida espiritual é para nos ajudar, é para nos auxiliar, é para nos reconduzir de novo aos caminhos de Cristo Jesus. Nunca fique ofendido com o Evangelho, com a palavra de Cristo, com os planos de Deus. Nunca saia da sua direção, fique firmado até o fim, porque Jesus muitas vezes ele é a pedra da ofensa. Mas se você não deixar a ofensa no seu coração e liberar perdão e ser uma pessoa com o coração segundo a vontade e o coração de Deus também, Deus vai te abençoar e Deus vai abrir muitas portas lindas e maravilhosas para a honra e glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita e maravilhosa. Nós ouvimos, Pai, que o Senhor é a pedra da ofensa muitas vezes, mas não para aqueles que creem,
Mas para aqueles que não creem, para aqueles que não se colocam na tua presença, para aqueles que não querem, para aqueles que se ofendem com a loucura da cruz, do evangelho, esses, Pai, nunca vão aceitar, esses nunca querem ser repreendidos, estes nunca querem ser confrontados, mas o Senhor está no comando, no controle de tudo. E, Senhor Jesus, nós nos humilhamos perante a tua palavra, perante a tua presença e dizemos, Senhor Jesus, tudo o que o Senhor falar e nos repreender será para nos conduzir aos teus caminhos, Senhor, que conduzirão à vida eterna. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.